Boa tarde. Primeiro a gente quer agradecer, né, Mari, todas as perguntas que vocês deixaram lá nas caixinhas do podcast. E a gente veio aqui para começar o primeiro episódio respondendo as dúvidas que vocês deixaram lá. Vamos lá? Vamos lá. Vamos abrir aqui. Eu começo te perguntando como é que a gente faz? Pode vamos começar. Lá. Então vamos lá, senhora Michele. Pergunta número 1. Qual o prazo que o empregador tem para efetuar o pagamento do salário ao empregado? Sábado é dia útil? Então, o prazo de pagamento, conforme a lei, ela diz que eu posso pagar entre o último dia útil, ou escolher ali dentro do mês, ou até o 5º dia útil. O máximo é até o 5º dia útil. Sábado é dia útil? Sim, sábado é dia útil. Não é dia de expediente bancário. A empresa pode até não trabalhar no sábado, mas sábado é dia útil. Entra na contagem, portanto. Entra na contagem de prazo. Se o 5º dia útil cair no sábado, paga na sexta. Tem que estar na sexta-feira na conta do colaborador. Exato. Mari, essa para você. Acordo de banco de horas. Posso trabalhar domingo? E se eu trabalhar no horário noturno, das 22 às 5 da manhã? Como fica? Vamos lá. O acordo de banco de horas é um acordo que ele pode ser ou individual, feito diretamente com o funcionário, ou pode fazer através do sindicato por acordo coletivo. As regras do banco de horas, elas vão estar escritas no documento do acordo. Então, pode trabalhar no domingo, desde que aquela atividade tenha autorização para trabalhar no domingo e desde que esteja previsto ali, não há impedimento. Não há uma regra, por exemplo, de que se eu trabalho no domingo, eu preciso de 2 dias de folga. É comum ter este tipo de regra, mas não está na lei, não é uma obrigação. É um dia por outro, desde que cumpra o previsto no banco de horas, desde que a pessoa tenha uma folga cada 7 dias, tudo isso não há impedimento. Se eu trabalhar depois das 10 horas, é a mesma coisa. Desde que eu cumpra o banco de horas, desde que eu não ultrapasse o limite de 10 horas de trabalho, né? Então, vamos lá. Não é porque eu tenho um acordo de banco de horas que o funcionário pode trabalhar 8 horas, mais as 2 horas extras e mais pode trabalhar 24 horas. Não. O acordo de banco de horas, ele é justamente para regular essas 2 horas a mais que ele pode fazer ou eventuais trabalhos em horários diferentes. Mas o limite legal continua sendo válido, não há alteração nenhuma nesse aspecto. Então, sendo objetivamente, se eu posso trabalhar no domingo? Pode. Posso trabalhar depois das 10? Pode, desde que cumpra os requisitos da lei. Você recomenda que pague adicional noturno quando eu trabalho nesse horário noturno? Eu recomendo. Dentro do mês ali? Recomendo que pague o adicional noturno, mesmo colocando nas horas, porque uma coisa são verbas de naturezas diferentes. Quando o empregado ele faz horas extras à noite, ele recebe a hora extra e mais o adicional noturno. O banco de horas ele está regulando a hora extra e não o adicional noturno. Então, portanto, ele tem o direito de compensar as horas, mas ele continua recebendo o adicional noturno. Fica essa dica bem importante para vocês, que preciso olhar para o ponto naquele mês, porque adicional noturno não se acumula, né? Adicional noturno eu trabalhei, então tem que estar na folha de pagamento. E o banco de horas, né, Mari, é para fazer uma flexibilidade de jornadas ali, né? Não é jornada flexível, mas é para uma flexibilidade e um acordo entre as partes. Então, o que elas acordarem é o que está valendo. Exato. Como funciona a rescisão por acordo mútuo? Devolve a multa? E essa nós duas podemos falar, né? A gente já tinha uma cultura, primeiro eu acho que lembrar por que o legislador criou isso, né? Tinha-se uma cultura no Brasil do colaborador querer ser demitido, querer sair e chegar para o empregador e falar: gostaria de fazer um acordo para eu receber o seguro-desemprego. E sacar o FGTS. E sacar o FGTS, mas é que eu não quero mais ficar na sua empresa. Aí, isso era? Isso é. Isso continua sendo ilegal, nunca foi legal. Antes da reforma trabalhista, em 2017, era muito mais comum que se fizesse esse tipo de acordo, até porque não tinha outra saída na lei para suprir isso, e os empregadores acabavam fazendo isso.
Com a reforma trabalhista, veio a rescisão por mútuo acordo. E aí, nessa rescisão, é de fato um acordo em que as partes têm interesse em rescindir aquele contrato de trabalho, só que os valores são diferentes. Então, ao invés de eu sacar o meu seguro-desemprego, o meu FGTS inteiro e devolver para o empregador, como era, né? Porque como é que se fazia ilegalmente? O empregador pagava o FGTS, o empregado ia lá na Caixa Econômica, sacava, voltava e devolvia o dinheiro. Quando não descontava o 40% ali na rescisão mesmo. Né? Isso. Hoje, com um acordo legal, conforme a lei permite, o empregado saca 80% do seu FGTS. E a multa, que é 20%. Isso. E isso é um ônus do empregador. Então, o empregador tem esse custo, ele não devolve de forma nenhuma. Então, não mudou de 20 para 40. O 40 sempre foi ilegal, continua sendo ilegal, é fraude, né? Inclusive, se... De ambas as partes. E se der problema, dá problema para as duas partes. E ele sempre, uma questão bem importante do acordo mútuo, né? Ele parte de um pedido de demissão. Né? Porque se a empresa não quer mais aquele empregado, ela tem a possibilidade de demitir. Então, o empregado que pede demissão, ele pede se a empresa quer fazer um acordo. Aí eles vão fazer as negociações, né? Tem lá um aviso diferente, tem lá um aviso se for trabalhado igual, não tem redução de hora. Não tem seguro-desemprego. Não tem seguro-desemprego, né? Ele saca 80% do saldo que ele tem e a multa de 20%. Um ponto bem importante que eu quero dizer que a gente acaba vendo na operação é que muitas pessoas optaram pelo saque aniversário. Saque do FGTS. Do FGTS, que é o governo liberar todo ano, próximo do teu aniversário, o valor de um salário mínimo. Quem fez a opção pelo saque aniversário não saca FGTS se ainda estiver vigente o acordo lá com a Caixa, mesmo que seja demitido pela empresa, só saca a multa. E a empresa não tem nada a fazer. Foi uma opção do empregado e a Caixa ainda é bem redundante. Você tem certeza? Você tem certeza mesmo? E a gente clica ali, as pessoas que acabam clicando. E depois, quando são desligadas ou querem o acordo, não conseguem sacar. Exatamente. Acho que temos um episódio com isso, com esse? Ou tem mais dúvidas que a gente pode responder, Mari? Acho que dá pra gente responder mais uma, né? Mais uma? Uhum. Ok. Essa aqui é boa. Quando o colaborador tem aumento de salário, ele não ganha o reajuste do dissídio? Ixi. A resposta que todo mundo gosta do advogado que é? Depende. Depende. Vamos lá. Quando o colaborador tem um aumento puro, o que a gente recomenda, né, Michele? Quando chega a época do dissídio da categoria, muitas vezes a convenção coletiva ainda não foi assinada. Na data base, né? Data base da categoria, a convenção coletiva ainda está em discussão e não foi assinada. As empresas querem reajustar aquele salário, mas não sabem qual vai ser o índice que vem na convenção coletiva. Então, a empresa tem duas opções. Não aumenta, o que não me parece ser a melhor opção, porque fica defasado, ou tira uma base do que foi nos outros anos. Se eu aumentei mais, passei do que era da convenção coletiva, no fim, veio menos. A grande maioria das convenções coletivas vem com uma previsão de que pode fazer essa compensação, caso você tenha colocado um índice de reajuste um pouco maior do que o que veio na convenção. Se não há essa previsão na convenção coletiva, me parece que não há abertura para essa possibilidade. O que dá para ser feito, e aí, lógico, isso tem que ser analisado com o advogado da empresa, de acordo com, e entendendo os riscos, é fazer quando fizer o reajuste, fazer esse acordo com os funcionários e falar, estamos fazendo com base no que veio nos outros anos, porém, quando sair, se for menor, a gente vai compensar e a gente vai seguir o reajuste da convenção coletiva. Há riscos? Há. Mas aí, como eu falei, isso tem que ser analisado numa situação prática, né? Prática. No caso prático. Mas é uma opção. Então, o aumento, se ele passar, ele pode ser um problema.
O que acho que também a gente pode trazer o pensamento aqui é reajuste de dissídio de convenção coletiva é direito adquirido de todo colaborador que faz parte de uma empresa e todas as empresas hoje têm, né, na sua grande maioria, um sindicato respondendo, porque, né, os quinais já foram distribuídos aí. Então, esse reajuste é obrigatório. Quando que a gente tem outras práticas? Eu fiz uma promoção lá no meio do ano para reconhecimento, tenho lá o meu plano de cargos e tenho lá os elegíveis. E nesse caso, né, acho que talvez possa ser uma dúvida que surja. Reajusto depois, se vir a convenção? Eu entendo que sim. Acho que a Mari também tem, né? Acho que a gente partilha do mesmo entendimento. Sim, porque uma coisa é para uma coisa... Uma coisa é a promoção, e aí na promoção tem um aumento de salário. O aumento de salário por promoção é diferente do reajuste do salário pela convenção coletiva. Então, são duas coisas diferentes. Se eu optei, vamos pensar num caso em que a minha database é maio. Em fevereiro, eu promovi um funcionário e aumentei o salário dele pela promoção. Quando vem o reajuste, eu vou ter que reajustar também aquele salário dele. E é o salário que ele tem em fevereiro. Isso. Isso gerou bastante dúvida nisso nos sindicatos aí. Tiveram algumas convenções que saíram ano passado que diziam assim, eles trouxeram reajuste em 2 etapas. Reajuste em agosto, que é a data base, paga retroativo, e depois em janeiro aplica tanto. Aí a empresa, e agora aplica a convenção coletiva sobre o salário de agosto ou sobre o salário de janeiro? Sobre o salário de janeiro. Mas em março eu dei um reajuste de promoção. É sobre o reajuste de março. Exato. Que eu vi alguns colegas orientando, não, daí tu reajusta de janeiro, vê quanto que dá, e depois tu paga só essa diferença para o colaborador. Gente, não tem sentido, né? Para mim não tem sentido. É aquela famosa. Uma coisa, outra coisa. Promoção é uma coisa, reajuste é outra. E aí, outro ponto que também tem que observar é se a empresa está organizada por planos de cargos e salários. Isso mesmo. E aí, a lógica é um pouco diferente, porque geralmente a empresa que está organizada por planos de cargos e salários, os salários são superiores à convenção coletiva e tem um plano prevendo o reajuste do salário. Então, nesse ponto, pode não seguir o reajuste determinado. Para aqueles que receberam o reajuste do plano de cargos. Isso. Que também nem sempre abrange todos os colaboradores da organização. Isso, exatamente. Né? Então, tem que ter esses cuidados. Tem que ter esses cuidados. Às vezes, a tua política de plano de cargos estabelece lá 30% do quadro de colaboradores. Os outros 70% recebem reajuste, e esses 30% tem que ver o que está escrito lá. Por isso que é bem importante vocês validarem isso juridicamente. Então, acho que finalizamos, Mi? Finalizamos. Temos aí várias outras para responder, perguntas. Né? Vamos fazer mais um episódio para responder o restante. Se você fez e as tuas perguntas não foram essas, a gente vai voltar em outro episódio respondendo as demais perguntas. Se isso que a gente falou te gerou outras dúvidas, coloca ali no YouTube ou até mesmo aqui lá no Spotify. Qual é a dúvida que a gente volta e responde também. Obrigada, gente. Obrigada.